Olá, sejam muito bem-vindos à minha cozinha e hoje a resenha vai ser aqui. Bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Intérprete de Mares, da Jhumpa Lahiri, que eu li no finalzinho de fevereiro e foi um livro espetacular. Eu gostei tanto desses contos, mas eu não sabia como que eu poderia vir conversar com vocês aqui. Eu decidi que a melhor forma seria uma coisa mais espontânea. E aí eu decidi cozinhar o quê? Um curry indiano. Enquanto eu cozinho, a gente vai conversando um pouquinho sobre os contos desse livro. Se vocês estiverem ouvindo barulhinho, é o grão de bico que está na panela de pressão. Então, gente, para essa receita, a gente vai precisar de o equivalente a mais ou menos 2 xícaras de grão de bico cozidos, que está na panela de pressão, um sachêzinho inteiro de extrato de tomate, ou tomate pelado, se você preferir. Eu coloquei aqui alguns legumes que eu tinha na geladeira, mas você pode colocar brócolis, o que você preferir. Eu separei 2 chuchus e uma cenoura. Uma garrafinha de leite de coco. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de curry, meia colher de pimenta branca, meia colher de pimenta preta e meia colher de cominho. Talo de coentro, gengibre, 2 tomates, uma cebola, 2 dentes de alho e pimentão. Para finalizar, as folhas de coentro. Eu vou cortar tudo com vocês aqui enquanto a gente conversa. Não vai ser nada estilo Ana Maria Braga, que a gente vai colocar a mão na massa. A Jhumpa Lahiri, ela nasceu em Londres, uma certa época da sua vida foi morar nos Estados Unidos, que é algo que ela retrata muito nos seus contos, a vida do imigrante indiano nos Estados Unidos. E ela morou em Nova York e atualmente ela mora na Itália. Ela concorreu a vários prêmios. Esse livro, inclusive, foi vencedor do prêmio Pulitzer na categoria. É muito difícil eu falar sobre qual foi o meu conto favorito aqui, porque todos me tocaram de alguma forma diferente, cada um a seu modo, mas eu ouso dizer que os meus 2 favoritos, primeiro conto e o último conto. O último conto me deu vontade de chorar. É um conto que fala sobre as pessoas que a gente se apega no momento que a gente tá só. Às vezes a gente se apega a pessoas mais inusitadas nessa época de quarentena. Então, assim, a gente tem visto isso acontecer, pessoas adotando animais porque se sentem solitárias. E aí a gente tem a história de um jovem em 1969, porque quando ele tá chegando nos Estados Unidos é justamente quando o homem pisou na lua pela primeira vez e vai morar na casa de uma senhora que tinha mais de 100 anos. E ele percebe o quanto ela é uma pessoa difícil pela idade e dá pra entender o porquê ele ter se apegado a essa mulher ali naquela hora de solidão. O pimentão eu não cortei ele todo não, tá? Esse era um pimentão bem grande, então eu cortei o equivalente a 1/4 desse pimentão. Vou cortar 2 tomates e o talinho do coentro, porque o talinho do coentro vai cozinhar primeiro, tá? Deixa eu ir cortando e eu vou acelerar no vídeo, porque senão a gente só vai fazer isso hoje. Então eu vou continuar cortando aqui e a gente vai conversando. Agora eu vou cortar os talinhos aqui de coentro. Se você não gosta de coentro, eu acho que eu não recomendo pra você esse prato, não. Na verdade, nem comida indiana, porque ela é muito aromatizada e coentro faz parte. Enquanto vai dourando aqui, a gente vai conversar. Então, eu percebi algumas características na escrita da Jhumpa. Fazia tempo que eu não lia contos que me envolvessem tanto, que eu me sentisse tão presa na história. Geralmente conto não estava me prendendo. O último livro de contos que eu li foi do Gabo,
Eu tive muita dificuldade de finalizar aquele livro. E a Jhumpa consegue construir personagens tão robustos em um conto de, no máximo ali, sei lá, 15, 20 páginas, que ao mesmo tempo, como eu disse, você quer continuar acompanhando a vida deles, mas o final te deixa satisfeita com o desfecho. E uma coisa que eu achei muito interessante é que os contos, apesar deles se passarem com imigrantes indianos nos Estados Unidos, alguns aderem à cultura americana de um jeito ou de outro, e o contrário também acontece. Quando ele estiver assim já, ó, ficando meio douradinho, você joga o tomate e o talinho de coentro. Gente, o cheiro disso tá maravilhoso. Eu vou tampar aqui a panela. Enquanto isso, a gente vai conversando e tomando café. Então eu peguei o livro agora aqui e nós vamos falar sobre os contos. Uma questão temporária é o conto, como eu falei com vocês, que é um dos que eu mais gostei, que conta a história de um casal. Esse casal recebe um aviso da companhia elétrica. Por 5 dias a eletricidade seria cortada durante 1 hora a partir das 8 da noite. São obrigados então, a partir do momento que essas luzes se apagam todos os dias, a sentarem juntos, a jantarem juntos, a conversarem. Isso me lembrou muito a época da quarentena, porque as pessoas estão sendo obrigadas a se olharem, a se conhecerem melhor. E eu anotei algumas coisas aqui, porque os pontos de vista dos narradores desses contos é sempre o narrador onisciente. Mas esse narrador onisciente, ele tá sempre mais próximo de algum dos personagens. Olha como tá bonito. Vou abaixar um pouquinho o fogo. Então, gente, o conto Intérprete de Males fala da família Das e do Sr. Capazzi. O Sr. Capazzi era um homem que falava ali, eu acho que é um dialeto, tá? É um dialeto Gujarati. E ele trabalha para um médico como intérprete. E aí essa mulher dessa família, desse casal, acha muito interessante, muito poético que alguém consiga interpretar os males de alguém, curando os males dessas pessoas através da interpretação. E aí ele fica muito empolgado com o tratamento que essa mulher dá pra ele, toda essa moral. Aí ele começa a lembrar da esposa dele. A esposa dele nunca deu atenção pra isso, nunca agiu dessa forma, nunca teve orgulho dele. E ele, de repente, começa a se apaixonar por aquela mulher. É muito interessante esse conto, porque você vai acompanhando, como eu disse, o ponto de vista, a perspectiva dele. E a gente não entende muito bem, a gente não saca muito bem qual é dessa mulher, porque o narrador nunca mostra pra gente totalmente o que ela tá pensando. Na verdade, nem mostra o que ela tá pensando, só no final é que ela revela um fato ali muito importante pra história. E aí ele percebe que ele jamais vai fazer parte da vida daquela mulher, nem parte da vida daquela família. E ele também tem a sua história, a sua vida, a sua esposa. Que não existe ninguém perfeito, que não existe mulher perfeita. E é muito legal isso, né? Aquele crush repentino que a pessoa tem achando que aquela pessoa é perfeita. E no final ele vê que isso não existe, né? O outro é A Senhora Sem, que é um conto que pra mim não é ruim. Deixa eu mexer aqui. Largar o livro. Tá do jeito que eu queria, gente, olha. Olha o tomate como ele começa a ficar. Ralei um pouco, 2 cabeças de alho, 2 dentes de alho no caso. Cabeça não, gente, dente. Que eu vou colocar aqui. E vou pegar o gengibre, porque o gengibre é bom ser ralado na hora. E vou ralar aqui também. E aí eu vou deixar só mais uns minutinhos aqui e aí a gente vai jogar um molho de tomate. E aí nós temos o último conto que pra mim, assim, foi um dos que eu mais gostei, como eu comentei com vocês, que é O Terceiro e Último Continente, que é a história do rapaz que consegue um emprego nos Estados Unidos e vai trabalhar lá e aí enfrenta aquele dilema da solidão e se apega à pessoa mais inusitada possível. Eu vou jogar aqui um saquinho de extrato de tomate. E a gente coloca a mesma medida de água. Vou aumentar o fogo.
E é agora que eu vou jogar os temperos. E eu vou colocar uma pitadinha de sal. 5 minutinhos e eu já volto pra jogar o grão de bico aqui. Aproveita aí que você tá me vendo cortar legume. Já deixa o seu like no vídeo que tá dando um trabalho de gravar, mas tá gostoso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro disso daqui, já começou a borbulhar, tá vendo? Eu vou abaixar o fogo. E aqui, na minha panela de pressão, tá o grão de bico, ó. Tá até sequinho já, cozinhou tudo. Eu cozinhei só na água e sal, deixei ele de molho por 12 horas. Aqui tem o equivalente a uma xícara cru, que dá 2 xícaras cozido. E aí eu já vou jogar aqui. Bom, de sal tá bom. Pro meu gosto, eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de curry. Bom, agora eu vou jogar os legumes. Já ficou em 5 minutinhos aqui. Lembrando que o chuchu solta água, então não precisa mais colocar água. Só deixa ele aqui cozinhando, fogo baixo. E agora que eu vou colocar o coentro. Agora, vamos lavar louça. Eu sei que a Jhumpa Lahiri escreveu mais 2 livros. Um deles é Água Pés e o outro, O Xamã, se eu não me engano. E já quero ler porque eu gostei tanto da construção de personagens dessa autora. Me deu vontade de me aprofundar mais em algum dos personagens que ela cria. É impressionante, gente. Você consegue se apegar a um personagem de conto muito dificilmente, só quando o autor tem uma capacidade muito brilhante de fazer uma construção de personagens que ao mesmo tempo não seja insatisfatória, mas que também não seja excessiva. Esses contos falam muito da identidade cultural e essa universalidade também. Foi impossível não me identificar com os pensamentos, com os ideais, com os sonhos daquelas pessoas. No final das contas, todos esses contos aqui são um apelo por mais empatia. Todos os nossos personagens são pessoas que normalmente não seriam ouvidas. É o trabalhador, o taxista, é a mulher que é a amante, é a moradora de rua. Essas vozes que normalmente são silenciadas. Pessoas que são estigmatizadas, não são ouvidas, de pessoas como nós. Depois de toda essa reflexão, é hora do leite de coco. Olha como tá. Como eu disse pra vocês, ele ia soltar um pouquinho de caldo. E é aqui que eu vou colocar o meu leite de coco. Uns 5 minutinhos para apurar ali o sabor junto com o leite de coco e tá pronto. Você pode servir com arroz, você pode fazer com frango também. No caso, se você fizer com frango, você tem que jogar o frango junto com a cebola lá no início para ele poder dourar, né? Para ele poder cozinhar. Você pode fazer só com os legumes e não colocar o grão de bico se você não gosta. Você pode fazer como você bem entender. Essa versão que eu fiz hoje foi uma versão vegana. Não leva carne, não leva leite, é leite de coco. Então eu achei que seria uma versão bem democrática. Prontinho. Agora eu vou servir aqui um pouquinho. Olha, gente, como tá bonito isso daqui.
O grão de bico ficou no ponto. Eu deixei ele cozinhar por uns 20 minutos. Gente, façam, meu Deus. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo hoje. Caso vocês gostem, comenta aqui, curtam bastante. Porque a curtida é o termômetro que eu tenho pra saber se vocês gostaram ou não. Então comenta, curte, pra eu trazer outros formatos e outras receitas aqui pra vocês, gente. Porque tem uma coisa que eu sei fazer é cozinhar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse formato de resenha de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo.